Câmara aprovou nesta quarta-feira, gente, o projeto que aumenta a faixa de isenção do imposto de renda para R$ 5.000. A aprovação do texto foi realizada em uma votação simbólica de uma comissão especial criada justamente para discutir o tema. A partir de agora, ela segue para análise do plenário, da Câmara, e um fato que só deve acontecer aí lá no mês de agosto, porque nós teremos agora o recesso parlamentar. Mas nós vamos entender um pouco mais a respeito desse assunto, conversando a partir de agora com o Romário Almeida, que é especialista em planejamento tributário. Boa noite para você, Romário. Seja bem-vindo aqui ao Verdinha Notícias, tudo bem? Olá, Alânio, tudo bem? Boa noite. Obrigado pela oportunidade de estar aqui conversando com todos os ouvintes da Verdinha e da TV Diário. Para a gente entender, muito se falou desse assunto, Romário, nos últimos meses, a partir do momento em que passou a ser discutido, essa possibilidade da ampliação da faixa de isenção. Então, para que o nosso ouvinte, telespectador que está nos acompanhando agora, entenda, quem é que está isento hoje, no modelo atual, no formato atual do imposto de renda, e qual a proposta desse projeto que está em trâmite? Isso, esse tema é muito importante, muito impactante na nossa sociedade. Então, a gente, precisa entender que hoje há uma isenção para uma faixa de até 2 salários mínimos, que fica ali na ordem de R$ 3.000. Ou seja, quem ganha até R$ 3.000 ou 2 salários mínimos está isento da cobrança de imposto de renda sobre os seus rendimentos. E a proposta do governo é expandir esse patamar, esse piso de isenção. A ideia é expandi-lo para R$ 5.000 e, com isso, beneficiar cerca de 20 milhões de brasileiros que atualmente contribuem com o imposto de renda, mas que deixariam de contribuir a partir dessa expansão na taxa de isenção. Por isso, essa proposta é muito importante e deve ser acompanhada por toda a sociedade. Além disso, há ainda uma ampliação de descontos para quem ganha até R$ 7.300. Inicialmente, a proposta do governo federal era promover esses descontos para quem ganhava, ou quem ganhar até R$ 7.000, e após a votação simbólica que você bem mencionou, a comissão da Câmara alterou esse limite para R$ 7.350. Houve um pequeno aumento, ou seja, uma pequena expansão da faixa que, se não terá isenção, terá pelo menos um desconto. Perfeito. Nós estamos conversando com o Romário Almeida, especialista em planejamento tributário, sobre essa medida, gente, que foi aprovada hoje pela Câmara Federal. Foi montada uma comissão especial para que possa ser analisada, toda essa situação, e a gente tenha realmente um parecer a respeito dessa isenção, a ampliação da isenção do imposto de renda. A gente lembra, como o Romário bem disse, há outras pessoas que não terão 100% de isenção, mas terão descontos justamente porque se encaixam, com pessoas com rendimentos que não fazem parte daquele chamado grupo dos super ricos, E aí eu já te pergunto, Romário, como é que fica a situação dessas pessoas, Nós até trouxemos outro dia aqui, em uma das edições anteriores do Verdinha Notícias, falando, sobre esses perfis de pessoas que são consideradas super ricas. Como é que fica a situação delas, em relação a essas alíquotas que estão em discussão no Congresso Nacional? Esse é um ponto muito importante. Se de um lado nós temos cerca de 20 milhões de brasileiros que serão beneficiados a partir da aprovação desse projeto, com a faixa de isenção ou com descontos no seu imposto de renda, o governo federal precisa equilibrar a balança de arrecadação. E aí a iniciativa que está dentro do mesmo projeto é incluir uma tributação mínima de 10% sobre a renda para aquelas pessoas consideradas super ricas, que são elas, quem são elas, Aquelas que oferem no ano rendimentos acima de R$ 600.000 e que podem chegar até 1.200.000. Como assim? As pessoas que hoje que oferirem acima de R$ 600.000 em um ano passarão a ter uma tributação mínima de 10% sobre sua renda. Quem ganha acima de 600 mil terá uma tributação mínima de 2,5%. Acima de 750 mil, a faixa será progressiva, de modo que quem ganhar acima de 1.200.000 terá essa tributação mínima de 10%. E assim, o que é isso? Hoje, quem ganha 3, 4 salários mínimos, que fica nessa renda intermediária de 5, 6, 7 mil reais, acaba pagando em média de 10 a 15% de imposto sobre sua renda. Enquanto quem ganha esses super salários, os super rendas, esses super ricos,
podem não ter uma tributação tão alta, porque muitas vezes a maioria dos seus rendimentos são isentos, tais como os dividendos. Dessa forma, o governo espera que, através da tributação, principalmente sobre dividendos, que é o que essas pessoas tidas como super ricas, né, costumam ter como grandes rendas, a partir dessa tributação complementar, progressiva, de 600 mil a 1.200.000, podendo chegar a 10% deste valor, o governo possa equilibrar a balança de arrecadação. E com isso, né, isentar ou beneficiar os cerca de 20 milhões de brasileiros que hoje, né, têm pago imposto de renda e estão ali nas faixas iniciais, e passe a cobrar mais imposto daquelas pessoas que têm altos rendimentos e que às vezes não contribuem percentualmente no mesmo patamar. Então, não é um imposto novo, digamos assim, é um imposto de renda que está sofrendo uma reforma na pessoa física, de modo que os grandes, né, as grandes fortunas, digamos assim, as grandes rendas tendem a ser tributadas em até 10% de forma mínima. Isso deve impactar bastante essas pessoas. A estimativa do governo é que impacte, né, esses afetados pela nova tributação ou tributação superior, né, que vai surgir a partir do próximo ano, cerca na ordem de 140 mil brasileiros. Então a ideia é que 140 mil sejam afetados, esses com grandes rendimentos, para que 20 milhões sejam beneficiados. Nos parece uma boa ideia, mas é preciso sempre entender as consequências, né? Quando a gente promove uma redução de tributação, bem como a gente cria uma nova tributação no nosso mercado. É isso, assunto que a gente certamente ainda vai ouvir falar bastante e que nós vamos repercutir em ocasiões posteriores, né? Afinal, alguns passos ainda precisam ser tomados, né? Precisam ser efetivados para que nós tenhamos realmente a concretização da medida. Mas, de antemão, muito obrigado pela sua participação, viu? Romário Almeida, especialista em planejamento tributário,